Para esta mesa, convido a secretária de Meio Ambiente de Curitiba, Marilza Dias, a compor as nossas cadeiras de honra. Convido também a gerente de projetos de cidades baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, Juliana Ribeiro. A gerente regional de projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, Ana Carolina Azevedo. E o gerente adjunto de planejamento do BRDE, Matheus Miller. O debate, neste momento, neste segundo painel, será mediado pela secretária executiva interina da BDE, Cristiane Vitorino. Senhora Cristiane, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento, participar como moderadora desse painel, com pessoas tão especiais e gabaritadas para falar de uma temática tão urgente na nossa atualidade, que é mudanças climáticas e como preparar, as nossas cidades para enfrentá-las. As cidades brasileiras, não é novidade para ninguém, vem enfrentando nos últimos anos, amargando esses efeitos da mudança do clima. Podemos citar aqui a seca na região sul, que afetou significativamente o setor agro no ano passado, as enchentes e os alagamentos também em diversas cidades no Brasil, que vem trazendo, inclusive, a óbito várias pessoas. Então, acredito que o nosso debate de hoje, não só desse painel, mas do anterior e do futuro, que vai ser à tarde, trarão contribuições significativas aqui para a gente pensar no fortalecimento da promoção do financiamento climático no Brasil e também para posicionar o nosso Sistema Nacional de Fomento nessa agenda. Queria ressaltar aqui alguns números relativos ao nosso sistema. Nosso Sistema Nacional de Fomento, que reúne 34 instituições financeiras de desenvolvimento, aqui os bancos públicos, federais, os bancos estaduais comerciais, os bancos de desenvolvimento, as 16 agências de fomento, os bancos cooperativos, além da FINEP, que está aqui representada pelo André, e o SEBRAE, são importantes atores no financiamento dessa agenda. 99% do crédito hoje para os municípios são realizados aqui por essas instituições. No ano passado, a gente financiou mais de 2.500 municípios brasileiros. Então, o que demonstra que esse sistema é um forte aliado para promover o desenvolvimento das cidades resilientes e sustentáveis. Gostaria, então, eu acredito, não vou tomar mais tempo aqui de vocês, eu queria dar essa introdução, só lembrando que esse tema também está dentro do nosso plano ABDE 2030 de desenvolvimento sustentável, lançado no ano passado, e que traz infraestrutura e cidades sustentáveis como um eixo capaz de alavancar as iniciativas para que a gente contribua para que o Brasil atenda, de fato, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Queria, então, agora passar a palavra para quem, de fato, executa e entende dessa temática, que são os nossos ilustres palestrantes aqui, que eu tenho certeza que vão trazer ricas experiências e contribuições aqui para o nosso discussão desse painel. Convido, então,
a Marilza Dias, a nossa secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, que vem aqui contar um pouquinho para a gente sobre o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba, o Plan Clima, além, Marilza, de falar um pouquinho para a gente também sobre os desafios e oportunidades para a adaptação climática das cidades. Por favor, é com você. Bom dia a todos, bom dia, Juliana, já foi nossa colega de Secretaria de Meio Ambiente, Matheus, Ana, Cristiane, na pessoa do Heraldo, aqui da Fomento Paraná. Eu quero cumprimentar o pessoal também do BRDE, da BDE, pela realização desse evento. Acho de extrema importância que os órgãos de fomento, de financiamento, tenham nas suas pautas realmente o tema de meio ambiente, porque se quem dá o recurso, quem dá o dinheiro realmente fizer as exigências certas no processo, certamente tudo vai ser melhor do ponto de vista ambiental, né? Então, nós temos o nosso plano de ação climática, que eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Tá. Então, o nosso plano de ação climática, ele foi elaborado em parceria e com apoio do ICLEI e do C40, né? Está aqui o Rodrigo Conrad, do ICLEI, tivemos muitas conversas e trabalhos aí durante a realização desse plano, e do C40, que é a instituição que reúne as maiores cidades do mundo hoje no enfrentamento às mudanças climáticas. A importância que nós queremos ressaltar no que diz respeito tanto à mitigação das emissões quanto à adaptação das cidades, é que hoje nós temos, é uma realidade da América Latina, né, que 80% das pessoas vivem nas cidades. E, do ponto de vista de área global, as cidades ocupam 2% de território. Porém, 55% da população mundial está nas cidades, 65% do consumo de energia está concentrado nas cidades e 70% das emissões de gases de efeito estufa partem das atividades desenvolvidas nessas concentrações de população, que no nosso caso, como eu falei, Brasil, América Latina, nós estamos já com 70%, 80% da população vivendo em cidades. Então, há uma necessidade efetiva de que as cidades sejam realmente protagonistas em todos esses aspectos das mudanças climáticas que hoje são incontestáveis. Quer dizer, o negacionismo sobre isso, ele ainda existe um pouco, mas ele não cabe, porque os fatos, as ocorrências, elas têm demonstrado cada vez mais, né? E mostram que os riscos climáticos e os impactos, eles dependem das condições de infraestrutura das cidades, da condição das populações, do transporte, saneamento básico, abastecimento alimentar, de saúde pública, padrões de habitação, padrões de renda, entre outros. E as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, eles promovem perdas socioeconômicas, grandes interrupções nas operações das cidades e transtorno à vida das pessoas. E, nesse aspecto, principalmente as pessoas mais vulneráveis, aquelas que têm uma maior dependência também do transporte coletivo, que muitas vezes é interrompido numa situação de cheia, de enchente, aquelas que têm moradias em áreas que são áreas de risco e que acabam sofrendo esse aspecto. Eu vou passar rapidamente aqui e vou mais diretamente nessa linha do tempo, aqui em 2020, quando foi feita a instituição do Plano de Ação Climática, então, através de decreto municipal, que foi o 1670 de 2020, e lá na página da Prefeitura tem o Plano de Ação Climática na sua íntegra, para quem quiser consultar, juntamente com esse decreto. Foi um trabalho longo de construção, que foi baseado em inventários de emissões de gases de efeito estufa e também no estudo de vulnerabilidade que foi feito, que identificou quais eram os riscos que a cidade de Curitiba teria nas situações de episódios extremos das mudanças climáticas, né? Então, nós fizemos, esse era um compromisso que nós tínhamos com o C40, o compromisso 2020, que era justamente ter até 2020 o plano de ação climática estruturado e instituído. Então, é um documento estratégico dentro da política ambiental e urbana municipal, que demonstra como a cidade pretende alcançar os objetivos e metas para 2050, atendendo os ODS e o Acordo de Paris, que Curitiba também é signatária. Então, o que se pretende com esse plano é a neutralidade em carbono, através de ações de mitigação para redução das emissões,
A resiliência da cidade para os riscos climáticos através das ações de adaptação, que eu acho que é um tema que a gente vai abordar mais aqui. E isso tudo só pode ser conseguido com uma governança climática e colaboração de toda a sociedade, não é algo que seja obra do poder público somente, e tem que ser uma ação climática inclusiva e que traga benefícios para toda a sociedade. O painel anterior discutia aqui a questão do transporte, da eletrificação dos ônibus, e nós vemos que é um aspecto que não tem como a gente eletrificar, por exemplo, e o valor da passagem custar R$15. Quer dizer, isso não é inclusivo, a participação, a população não tem acesso a esse benefício, então a ação climática ela tem que ser também inclusiva. E a ideia, a visão, é tornar-se até 2050 uma cidade neutra em emissões, resiliente frente aos riscos climáticos, inclusiva e vibrante com engajamento e responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade. Essa é a visão que nós temos para 2050, é como nós pretendemos chegar. Em termos de emissões, a primeira figura mostra os inventários que nós nos baseamos, que foi o de 2016, ele baseou a elaboração do plano, mas os inventários já estão sendo atualizados e nós estamos agora com o inventário de 2017 e 2020 em processo de validação junto ao C40, e já digo para vocês que há uma tendência já de redução de emissões que já vai ser apresentada nesse segundo relatório de emissões. Então, nós temos 3,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, que é a emissão da cidade de Curitiba, sendo ali o transporte, o maior deles, a cor não está favorecendo muito, correspondendo a 66,6%. E aí nós temos um grande desafio, não só o transporte público, mas principalmente no transporte de cargas, no transporte ainda com o uso de combustíveis fósseis, e no transporte de passageiros também, de veículo individual. A energia estacionária corresponde a 22,6%, então, quando a gente fala em eletrificação também e tudo mais, a gente tem que pensar naquilo que está por trás da tomada, quer dizer, como é a produção dessa energia, porque ela também é um processo que ela pode ser causador das emissões. Então, qual é o processo de da menor chamada pegada de carbono, que pode produzir a energia e fazer esse processo de transição energética, e 10,8% são resíduos e efluentes, que geram as emissões. Então, esses são os 3 principais setores a serem efetivamente trabalhados quando a gente fala em mitigação das emissões, em redução das emissões, que o compromisso é fazer com que não passe de 1,5 graus o aumento da temperatura. Então, para isso, nós temos que efetivamente diminuir as emissões. Porém, os riscos, os efeitos da mudança climática já estão sendo sentidos. E aí, o que nós temos que fazer é adaptar as cidades para fazer frente a esses efeitos. No caso de Curitiba aqui, nós temos os nossos riscos climáticos estão mais relacionados à tendência de aumento na temperatura média. Então, aquele mapinha lá, o último, mostra um mapeamento justamente das áreas sujeitas à inundação, e nós temos o mesmo mapeamento com relação às áreas onde nós temos maior tendência de aumento de temperatura, que é aquela situação das ondas de calor. A maior probabilidade de ocorrência de eventos extremos de tempestades, potencial para enchentes e alagamentos, dias consecutivos sem chuva também serão frequentes, com períodos de estiagem. Então, essa é a previsão que se tem para o futuro, de forma que nós temos uma situação de riscos relacionados a alagamentos e enchentes, é o principal aspecto de preocupação do município. Então, as ações voltadas a macro e microdrenagem são extremamente fundamentais nesse sentido de adaptação. A questão do aumento da temperatura com relação às ondas de calor, então, espaços da cidade que podem ter esse impacto maior, como que a gente pode enfrentar isso e modificar essa tendência, e também a situação de escassez hídrica, que é um processo que nós vivemos aqui recentemente, coisa que na região nossa, no Paraná, a gente não tinha esse tempo de escassez hídrica como nós tivemos, que mostrou muito bem essa preocupação. Então, basicamente, esses aspectos. O plano ele está dividido em setores estratégicos, que é a qualidade ambiental e urbana, eficiência energética, resíduos sólidos efluentes, mobilidade urbana sustentável e o hipervisor urbano, que é a forma de se trabalhar com todos esses dados em conjunto.
Então, foram priorizadas 20 ações que estão dentro de programas e projetos e estabelecido também uma rede de cooperação técnica, né, o TUME, comentado recentemente pelo Rodrigo, está ali também, como uma dos aportes aí de cooperação que nós temos dentro desse plano. E nós temos, dentro de ações já em andamento, exemplo desses programas que já estão acontecendo. O Curitiba Mais Energia é um projeto que nós iniciamos com o objetivo de começar o município como indutor desse processo também de transição energética. Então, nós implantamos um sistema de geração fotovoltaica e eficientização no Palácio 29 de Março, que foi o primeiro da Prefeitura de Curitiba em 2019, com toda a substituição de lâmpadas por lâmpada LED, treinamento para todos que ocupam aquele espaço para melhor uso da energia, e a geração fotovoltaica que foi instalada no Palácio. Depois, no Salão de Atos do Parque Barigui, na Galeria das 4 Estações do Jardim Botânico, com a hidrelétrica Nicolau Clipel, que é no Parque Barigui, que é um aproveitamento da queda da água do vertedouro do parque, mostrando a possibilidade de uso múltiplo dos recursos. Quer dizer, nós já temos um parque, um lago, um vertedouro. Você não precisa fazer essa obra de implementação, você põe lá um sistema de rosca de Arquimedes e passa a produzir energia, né? Então, mas com caráter, produz energia que supre metade do parque, mas o caráter principal é educativo, de que existe essa alternativa, existe essa possibilidade, as pessoas podem adotar. No programa de mobilidade urbana sustentável, nós temos o projeto do Inter 2, né, com a previsão da inclusão do ônibus elétrico, do BRT Leste-Oeste também, o projeto Caminhar Melhor, que é uma revitalização de calçadas, porque uma das ações, dos objetivos, é você promover muito mais a mobilidade ativa. Quer dizer, nós vimos, eu acabei passando um pouco rápido aqui, mas preocupada aqui com o tempo, mas esse segundo cenários de mitigação, nós temos ali o tendencial, né? Ele sai do quanto nós emitimos hoje e nós chegaríamos lá em 2050 com cerca de 7 milhões de toneladas de CO2 sendo emitidas por ano se nada fosse feito. E aí sim, o planejado, a gente consegue manter um pouco dentro do que está. O ambicioso, a gente vai reduzir para cerca de 1,5 tonelada, 1,5 milhão de toneladas, e o estendido, nós ainda não vamos chegar a zero como nós pretendemos, que é zerar a emissão, que é uma cidade neutra em carbono. Ainda restam uns 20 e pouco % de emissões aí a serem compensadas com outras ações. O que eu quero dizer mostrando esse quadro? É a urgência das ações. Porque quando a gente fala, e vivemos isso, as dificuldades de implementação desses projetos e obras, quando a gente fala, por exemplo, pegando novamente o gancho do painel anterior, na eletrificação do transporte e tudo mais, é que nós estamos falando de mudanças que elas são extremamente necessárias e que hoje o que se coloca é uma urgência muito grande nessas ações. Porque você vê por esse cenário. Quer dizer, o cenário estendido ali prevê que nós teremos, que a gente vai inverter o sistema do uso do transporte individual para o coletivo, sendo prioritariamente coletivo, e com o coletivo sendo eletrificado. Né? A gente prevê que a mobilidade ativa, que é aquilo que as pessoas fazem de caminhar, e por isso aquele programa das calçadas e de recuperação das vias para que as pessoas tenham condição de caminhar, então, bicicleta, ou caminhar, isso precisa aumentar significativamente em relação ao transporte de veículo que nós temos hoje. Então, essas mudanças, elas são extremamente urgentes de serem alcançadas. Por isso que é importante, você fala assim, mas esse cenário é ambicioso, é impossível alcançar. Mas se eu não alcançar ele, eu não vou chegar em neutralidade de carbono. Então, que estratégia que eu vou ter para isso? Porque se eu não chegar em neutralidade de carbono, nós estamos falando em risco de sobrevivência do planeta. Né? Então, não só o que fazer, mas a urgência das medidas que devem ser implementadas. Então, continuando ali o plano cicloviário, também dentro do programa de mobilidade urbana, na área de preservação ambiental e resíduos sólidos, nós temos com o programa 100 mil árvores, isso vem muito de encontro a essa situação do risco das ondas de calor na cidade. Então, Curitiba é uma cidade bastante arborizada, nós temos 60 metros quadrados de área verde por habitante, né, um plano bastante assim, ousado da implantação de parques, praças, RPPNMs, né, a Juliana acompanhou esse trabalho lá conosco, mas mesmo assim,
E nós queremos aumentar isso. Então, nós começamos com um plano chamado 100 mil árvores de 2019 a 2020, de primavera a primavera. Só deu certo, conseguimos alcançar essa meta e continuamos. Então, já passamos de 330 mil árvores e passou a ser uma meta anual a ser alcançada do plantio das 100 mil árvores. E estamos fazendo isso em várias áreas da cidade, distribuindo mudas para a população, orientando como fazer o plantio, enfim, é uma das ações importantes também que se coloca. O projeto Jardins de Mel, como uma estratégia de polinização, de melhoria, de enriquecimento dos ecossistemas e das áreas verdes que nós temos, programa de compostagem comunitária que iniciamos, e a destinação de CDR para cimenteiras, que vai bem naquele setor dos resíduos sólidos. Nesse aspecto dos resíduos sólidos, nós estamos fazendo um projeto junto com as cimenteiras, assinaremos, tudo bem, professor Wilson? Assinaremos no próximo dia 10 de maio um termo de cooperação com a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimentos Portland, porque o que nós temos na nossa região metropolitana, nós temos 3 cimenteiras. Nós podemos fazer um processo de tratamento dos resíduos produzindo aquilo que é o chamado CDRU, que é o combustível derivado de resíduos urbanos. Fizemos uma experiência com os catadores, que hoje são 40 associações de triagem que recebem o nosso reciclável, e o rejeito da triagem, aquele material que não dá para reciclar, ao invés de levar para aterro sanitário, nós passamos a levar para as cimenteiras e ele passou a ser coprocessado. Então, ele entra na queima e ele é incorporado, né, no processo da produção de cimento, não sobra cinza, é o processo mais eficiente. E ele substitui o coque. Então, esse é o principal aspecto, porque quando ele substitui o coque de petróleo, por exemplo, que é usado nas cimenteiras, ele vem do Golfo do México. Então, você imagine o que é o processo, e é um combustível fóssil que realmente está na meta dessas empresas, essa substituição. Então, quando nós deixamos de destinar em aterro, a gente reduz emissões. E quando a gente substitui o coque pelo CDR, a gente reduz emissões. Então, isso é bastante significativo. Esse projeto vai trazer um impacto bem significativo dentro da redução das emissões. Adaptação e resiliência, nós trabalhamos no programa Amigo dos Rios, envolvendo toda a população que está no entorno e próxima a corpos d'água. O projeto Reserva Hídrica do Futuro, nós iniciamos justamente quando se discutia todo aquele aspecto da escassez hídrica, embora não seja diretamente uma atribuição do município, mas nós, logicamente, é responsabilidade de todos achar alternativas e soluções. E mapeando aquela região do Rio Iguaçu, onde a margem foi explorada por extração de areia e argila durante muitos anos, foram formadas as cavas, que são grandes lagos, né? Então, mapeando toda aquela extensão, nós verificamos que é possível fazer ali um grande parque interligando ali na margem do Rio Iguaçu, e com a interligação de algumas cavas, nós temos uma capacidade de armazenamento de 43 bilhões de litros de água. Então, daria por isso que a gente chama reserva hídrica. A ideia não é transformar em um manancial, mas em fazer um parque em toda essa extensão. Já estamos em negociação com os proprietários, com um instrumento de troca de potencial, porque para desapropriar toda essa, são 27 quilômetros de extensão linear, né? É uma área bastante extensa, para fazer ali uma área que seja uma reserva efetiva, que em momentos de escassez você possa utilizar essa água, inclusive para consumo, ela apresenta qualidade para isso. Então, é uma das estratégias para buscar a segurança hídrica também para a cidade. A família Folhas, né, nós voltamos com todo esse trabalho de educação ambiental, a família Folhas voltou com mais personagens. Para quem, acho que quem é de Curitiba, vocês, a Cristiane, acho que não conhece, mas curitibano, não tem quem não conheça a família Folhas, né? Então, voltou, está trabalhando com a campanha de educação ambiental, incluindo não só o tema da separação, da reciclagem do lixo, mas todas as outras temáticas ambientais, inclusive da proteção animal, também entra nessa pauta agora, né? O programa das 100 mil árvores eu já comentei, já apareceu no anterior. O projeto de gestão de risco climático da Caximba, que é um projeto financiado pela FD, que eu acho que vai ser o maior exemplo de projeto de adaptação ao risco climático que nós vamos ter, já está em início, né, já está andando esse projeto, e também é extremamente importante.
A Fazenda Urbana, que traz o tema da segurança alimentar também, juntamente com as hortas urbanas e comunitárias. O programa Curitiba contra as Cheias, que trabalha justamente nas ações de dragagem e de melhorias no sistema de drenagem, principalmente da macrodrenagem. O Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção de Desastres, que é o CISAPREV, que foi recentemente, está instalando 10 estações meteorológicas, inclusive, para que a Defesa Civil tenha uma ação mais rápida e preventiva também, com relação a desastres. E Hipervisor Urbano, que é um espaço que vai estar situado no IPUC, que reúne todas essas informações e permite um monitoramento das ações que estão sendo implementadas. Aqui só alguns exemplos do Curitiba Mais Energia. Recentemente, dia 29 de março, foi inaugurada a pirâmide solar da Cachimba. Então, produz... esse é um exemplo que ele muda o enfoque, quer dizer, sobre um aterro sanitário desativado, que foi utilizado até 2010. Aqui foram depositadas 12 milhões de toneladas de resíduos e gera um passivo que você precisa cuidar e manter. Né, e o que fazer com essa área? Então, o prefeito Rafael Greca idealizou a ideia da pirâmide solar por conta do formato do aterro. E nós implantamos, com o apoio do C40, esse projeto. Todos os projetos do Curitiba Mais Energia têm o apoio do C40, e ele já está produzindo 4,5 megas de potência instalada, mas 3,5 de energia efetiva sendo produzida, suprindo 30% do consumo de todos os próprios do município. Né? Então, isso representa, em termos financeiros, também 2,5 milhões de economia anual para o município. Quer dizer, o objetivo do projeto não era exatamente a lucratividade, mas é um projeto que se paga, né? Por conta do que ele vai proporcionar. Já comentei das outras unidades de fotovoltaico. Então, nós estamos também em obras. O terminal do Pinheirinho já está em fase final de licitação. Essa semana a gente homologa, já deve começar a obra aí até o mês que vem. O mês que vem, que já está bem pertinho, né? O terminal do Boqueirão e Santa Cândida já estão em obra. E nós estamos com o projeto também apoiado pelo C40, da rodoferroviária. Só a rodoferroviária vai produzir 1,5 megas. Então, 1 minuto. Então, a ideia é chegar ao final da gestão com 60% do consumo dos próprios municipais supridos por fontes de energia limpa e sustentáveis. Aqui das 100 mil árvores, né, nós temos um arvorômetro que mede quanto está sendo plantado. Então, nós estamos em 333.882, né? Quando o professor Wilson com o professor Paulo Nobre acompanharam conosco o plantio da 330 mil, nós já plantamos mais de 800 aí depois daquele dia. Aqui a família Folhas, como falamos, da sustentabilidade. Falar um pouquinho do projeto, não sei se a Ana vai falar, mas da FD, que na junção de o Rio Barigui chega ao Rio Iguaçu, nós tínhamos uma situação de muitas famílias, uma ocupação irregular, morando num espaço em que foram aterradas cavas e espaços de água com caliça, uma situação extremamente insalubre e sem as menores condições. A população mais vulnerável de Curitiba estava naquele espaço. Né? Então, o projeto prevê a realocação de uma parte das famílias, a construção de novas casas já começou a ser feita, uma parte será regularizada no próprio local, aí será feito um talude, um grande talude, que ele faz com que a linha de área sujeita à inundação ela fica fora do lugar onde estão as moradias, e um grande parque linear que vai ser implantado que é aquela ideia de espaço de escoamento das águas, evitando a invasão. Já estou concluindo, Cristiane. Enfim, como eu disse, acho que esse vai ser o projeto mais significativo aí de exemplo que já está em implementação. Também da infraestrutura de transporte público, né, no Inter 2 e no BRT Eixo Leste-Oeste, o investimento que do BID do NDB é de 534 milhões de reais para inovação e evolução. Então, toda a requalificação das vias, a eletrificação de ônibus também está prevista nesse projeto. E o Caminhar Melhor, ali um exemplo das calçadas, né, com estrutura cicloviária, que são 40 milhões do Finisa,
e através da Caixa que estão sendo aplicados nessas obras. Então, é basicamente isso que eu queria apresentar. Agradeço muito a atenção e desculpe que eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. Sem problema. Obrigada, Marilza. Secretária, sua fala é extremamente incentivadora a outras cidades brasileiras a avançar nessa agenda, né, a planejar, a ter planejamento para a adaptação climática, reconhecendo aí, né, a necessidade de promover a universalização à água, ao saneamento, a mobilidade urbana inclusiva, que foi falado no painel anterior, em pensar em soluções também para ter uma matriz energética limpa. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que é por isso, né, a gente falou tanto aqui de Curitiba ser a referência para outras cidades brasileiras. Obrigada. Então, dando continuidade aqui ao nosso painel, eu gostaria de convidar a Juliana Ribeiro, gerente de projetos de cidades baseadas na natureza, da Fundação Grupo Boticário. A Juliana vai contar aqui um pouquinho para a gente sobre soluções baseadas na natureza e também falar um pouquinho do papel, né, do terceiro setor no apoio à construção de capacidades institucionais necessárias ao desenvolvimento de projetos de adaptação climática nas cidades. Por favor, Juliana. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, em nome aqui da Fundação Grupo Boticário, né? Onde que está o meu passadorzinho aqui? Obrigada. Então, falar um pouco aqui sobre como que a natureza pode ser parte da solução. Muitas coisas que a secretária Marilza já trouxe aqui na apresentação dela, então só vou trazer uma continuidade. Então, a Fundação ela já tem 32 anos de existência. Nossa missão é a conservação da biodiversidade brasileira. Temos uma atuação nacional, mas nossa sede é aqui em Curitiba. Somos mantidos pelo Grupo Boticário, né? Mas temos essa missão de conservar a natureza brasileira. Então, a gente tem atuação por meio de reservas naturais. Nós temos 2 reservas, uma fica no Cerrado, outra fica aqui na Mata Atlântica. Atuamos por meio de territórios prioritários, onde a gente tem ação local, na ponta, buscando a transformação regional, e por agendas nacionais, onde a nossa missão é mover diretrizes, políticas públicas e redirecionamento de investimentos. Também atuamos com engajamento, né, comunicação, disseminação de conhecimento. Então, esses aqui são os territórios, né, e as nossas agendas. Então, turismo, oceano e cidades baseadas na natureza é uma das agendas prioritárias para a Fundação. E por que cidades, né? As cidades é onde a gente precisa, de fato, partir para a ação, né? Então, a mudança do clima é um problema global, mas quem sofre na ponta são as cidades, né, secretária? É onde a gente precisa realmente colocar a coisa para acontecer. Então, tem esse estudo que foi realizado pela CNM, Confederação Nacional de Municípios, que identificou mais de 340 bilhões de reais em prejuízos por desastres no Brasil nos últimos 10 anos. Então, a gente já está pagando essa conta. A conta que a gente não paga de adaptação, a gente paga muito mais caro, né, tentando remediar esses desastres. E tem coisas que não têm preço, né? Então, a Cris até comentou aqui, perdas de vidas humanas e prejuízos sociais enormes. Conversando com o pessoal da CNM que realizou esse estudo, o que eles comentaram que é muito interessante é que o prejuízo econômico é maior nos desastres relacionados a secas e estiagens. São acontecimentos mais longos, né? São mais longo prazo, mas eles provocam maior prejuízo econômico, inclusive com indústrias que precisam mudar de lugar porque não tem mais água para a produção, não tem de onde tirar, fica inviável ficar trazendo água para uma produção industrial. Então, você tem aí uma caracterização maior dos prejuízos econômicos. Porém, as enchentes, enxurradas, deslizamentos, eles causam prejuízos sociais, inclusive de perdas de vidas humanas. Apesar de eles serem um pouco mais imprevisíveis, digamos assim, e de curto prazo, né, eles são acontecimentos mais inesperados. Então, eles têm maior prejuízo social do que as secas e estiagens. Mas são esses os principais impactos da mudança do clima aqui no Brasil, né, e que a gente precisa se adaptar.
por mais que a gente consiga, estava conversando ainda ontem com o professor Wilson ali, né, com a Beatriz, por mais que a gente consiga reduzir as nossas emissões, e que a gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que se adaptar ainda assim, porque as mudanças climáticas já estão mostrando a sua cara, né, e já estão causando esses prejuízos enormes. Então, a natureza ela pode ser parte da solução, né? Esse conceito de solução baseada na natureza, a gente traz isso como uma... Ele não é um conceito ambiental, ele é um conceito focado na sociedade humana, né? Como que a gente usa os serviços da natureza a nosso favor para resolver desafios da sociedade humana. E você tem ali como saída, né, como resultado, benefícios para a biodiversidade, bem-estar humano e o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ele é um conceito que precisa ser compreendido assim muito como a nosso favor, como a gente usa a natureza a nosso favor. Então, para resolver, por exemplo, problemas de segurança hídrica, que, de acordo com o conceito da ONU, e também é o mesmo conceito que a gente usa no nosso Plano Nacional de Segurança Hídrica, tem esses 4 pilares, que é a água para abastecimento humano, para os usos econômicos, para a biodiversidade, para os ecossistemas, e também a resiliência aos eventos extremos. É um dos pilares da segurança hídrica. Então, aí onde que estão as soluções, né? Já existe esse conceito de cidades esponja, que está sendo utilizado no mundo todo. A China tem já várias cidades que estão usando esse conceito. E o que é isso? É como que a cidade pode absorver parte dessa água da chuva, que ela acaba vindo de uma forma muito intensa e num curto espaço de tempo. Então, as nossas drenagens aí da época de 70, elas não dão mais conta, né? Então, o que a gente foi fazendo, né? A gente ocupou um território que era natural. Normalmente, as cidades começam nas margens dos rios, e aí a gente vai deixando toda a área impermeável. E essa água faz o quê? Ela procura um espaço para correr, né? Então, até encontrar o rio, muitas vezes ela causa grandes transtornos e prejuízos nas cidades. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudar a gente mesmo, né? Então, como que a gente faz com que as cidades sejam mais amigáveis a essa chuva em excesso que vai acabar acontecendo? E você também consegue, dessa forma, armazenar essa água para os períodos onde a chuva não vem. Então, você torna as cidades mais resilientes, tanto aos extremos de chuva como aos períodos de escassez. E aqui, como a secretária Marisa trouxe também um exemplo de parque linear, né? O que você consegue fazer? Respeitando a legislação brasileira, que tem aí um limite, né, na área de preservação permanente nas margens dos rios, você consegue manter essa biodiversidade preservada, você permite espaços para permeabilidade, para que a água da chuva possa se infiltrar, mantém esse espaço de contato das pessoas com a natureza, que esse ambiente urbano muitas vezes distancia as pessoas desse contato que é tão importante, tão saudável, e mantém também a infraestrutura segura e longe do rio, né? Então, é uma estratégia muito interessante e ele é um tipo de solução baseada na natureza, trazido aqui bem para a prática. E agora a gente já está vendo um pouco mais isso. Então, quando sai no Jornal Nacional, a gente fica feliz, né? Que a gente já vem falando disso há tanto tempo. Então, essa é uma matéria desse mês, do início do mês, que saiu no Jornal Nacional, 2 exemplos de solução baseada na natureza implementados em municípios brasileiros, né? Vieram os exemplos aqui de Recife, com o jardim filtrante, que é uma forma de utilizar a zona de raízes das plantas para filtrar os efluentes, e Belo Horizonte, com os projetos de jardins de chuva. Então, depois, caso vocês tenham interesse, tem os links, né, aqui na apresentação, que pode ser passado para vocês. As cidades, no mundo todo, elas já estão enfrentando esse desafio. Então, não é, né, assim como Curitiba a gente vê também com muitas ações, essa também é uma matéria bem recente dessa semana. Então, Paris desenvolveu um estudo sobre como vamos enfrentar ondas de calor de 50 graus. Não precisa chegar a 50, né, gente, mas já está chegando a 45 graus, algumas cidades estão constatando esses extremos de temperatura. E essas ondas de calor, para algumas pessoas, elas causam prejuízos, para algumas pessoas, elas causam desconforto, mas, em algumas situações, elas causam prejuízos como, né, que você não consegue depois consertar. Então, as pessoas chegam a óbito, pessoas mais vulneráveis. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. É uma atribuição dos municípios fazer com que as pessoas possam viver em segurança ao longo dos próximos anos. E isso aqui não é uma coisa de futurômetro, não é uma coisa de lá em 2050. A gente está falando que já está sendo constatado agora. Então, as cidades já estão se preparando para isso, né? Paris já está desenvolvendo um estudo para ações práticas. Então, agora eu tenho um tempo bem curtinho para terminar, então eu vou passar um pouco rapidinho, né? Esse aqui é um exemplo do Parque Barigui, num dia de muita chuva. Mas aí o que acontece? Não tem problema,
porque chove, ele alaga, no dia seguinte as pessoas já estão lá correndo de novo, não teve nenhum prejuízo para nenhuma infraestrutura, está tudo certo. Se você tivesse ali na margem desse rio uma creche, um hospital, habitações, aí sim você teria problema. Então, é como a gente olha para o problema e como que a gente transforma isso em solução. Né? O Parque Barigui foi criado lá na década de 70. Para quem não é daqui de Curitiba, é um dos parques mais queridos da cidade, né? Vive lotado. E ele foi criado com uma rubrica de drenagem. Né? Ele foi criado à margem do lago como uma bacia de contenção. Então, ele foi criado com recurso de drenagem, né? Na década de 70. E aí, hoje, é esse parque maravilhoso que existe, essa área de biodiversidade. Ai, eu vou ter que correr. Aqui a gente também tem parques lineares sendo utilizados como parte da estratégia de drenagem urbana. Então, a gente não está mais falando aqui só de parques para a conservação da biodiversidade por si, o que já seria importante, né? A gente está usando aqui os parques, esse aqui é um exemplo também daqui de Curitiba, porque eu sou daqui, porque eu gosto muito desses parques. O Guairacá, ele também foi utilizado para que esse lago do Guairacá possa servir como amortecimento de chuvas intensas. Você também pode usar SBN como parte da estratégia de saneamento. Aqui a gente está falando de um projeto que está sendo implementado em Niterói, Parque Orla de Piratininga. É uma grande lagoa que estava com muito excesso de efluentes irregulares, né? Então, foi feito 35 mil metros quadrados de jardins filtrantes para que essa água chegue na lagoa já completamente limpa. E é impressionante, a gente foi fazer uma visita técnica nesse parque, e é realmente assim de cair o queixo. A água sai limpinha quando ela volta para a lagoa. E em menos de 3 meses de implantação, eles já voltaram a constatar a biodiversidade que não estava mais sendo vista lá. Então, espécies de aves, jacaré, já voltaram ali para a lagoa, o que até se tornou um problema para a manutenção. Né? O pessoal, um dia chegou lá, tinha um monte de jacaré, então, que já não estavam mais sendo vistos ali. Então, é um tipo de solução baseada na natureza que acabou ouvindo muito a população também, antes de ser implementado, o que trouxe também bastante benefícios ali, aumenta o turismo. Então, era uma área que tinha ocupação irregular, tinha muitos riscos, né, à saúde, porque tinha muitos efluentes sendo lançados. Então, é uma área que está sendo completamente transformada com recursos da CAF. Esse aqui é uma SBN como parte da estratégia de drenagem de Belo Horizonte, também está sendo implementado. Começou com Belo Horizonte é dividido em regionais, né? Começou com um piloto em uma regional. Quando o prefeito viu o quanto de entrevista que ele estava dando sobre esse negócio, como estava dando certo, como estava funcionando, ele falou, gente, eu quero isso na cidade inteira. Então, isso realmente traz benefícios adicionais, além dos benefícios aos quais a gente estava buscando inicialmente no projeto. Né? Então, aqui um antes e depois, que dá gosto de ver, né? A Fundação ela trabalha muito em rede, né? Então a gente busca sempre compartilhar conexões, compartilhar conhecimento, otimizar recursos. Então a gente criou uma aliança que se chama Bioconexão Urbana. Aqui temos 11 organizações que atuam no Brasil em escala nacional com a natureza urbana. Então aqui tem ICLEI faz parte, C40 que já foram mencionados aqui, né? WRI, entre outras. E a gente tem um plano de ação com objetivo comum de aumentar a natureza urbana para que as cidades sejam mais resilientes aos impactos da mudança do clima. Aí uma das ações é esse acelerador de soluções baseadas na natureza. Foi um edital que a gente lançou em parceria com o WRI o ano passado. Selecionamos 10 municípios que estão passando por um processo de mentoria, aceleração, para que esses projetos cheguem em agosto bancáveis. Então, a gente quer que esses municípios estejam capacitados para conseguir passar por essa fase de financiamento desses projetos. Inicialmente, eles são pilotos, mas o que a gente busca também não é somente o projeto em si, mas esse aprendizado, para que o município consiga, a partir desses projetos, replicar e fazer outros projetos da mesma forma, né? Então, vai ter um evento em agosto, provavelmente vai ser em Brasília, e a gente pode mandar para vocês mais informações quando que vai ser essa apresentação dos projetos para financiamento. Aí, aqui eu trago para vocês algumas publicações que a Fundação fez nessa temática, né? Caso vocês tenham interesse, a gente fez alguns estudos de valoração. Por exemplo, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, alguns anos atrás, a gente fez o estudo para o Parque Barigui, e a gente identificou que a cada R$1 investido no parque, o retorno é de R$12 para a Prefeitura.
Então, a gente faz alguns estudos assim para demonstrar que existe retorno no investimento na natureza. Então, que a gente não está falando somente da importância da conservação da biodiversidade, mas também da qualidade de vida das pessoas, do futuro do planeta, né? E também de retorno de investimento. Bom, era isso. Então, agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Juliana, pela sua apresentação. É bastante estimulante. Eu acho que você traz um desafio, né? A gente precisa avançar com o desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento com a floresta em pé. E pensar nessa natureza, né? E buscar a natureza como uma solução exatamente para as pessoas, né? Buscar essas soluções baseadas na natureza. Fiquei muito feliz em ver ali Piratininga. Eu moro em Piratininga, então conheço bem a lagoa. Moro ali na praia, mas é o finalzinho da lagoa e é muito importante todo esse processo de revitalização dessa lagoa ali para a região. Obrigada pela sua participação. Continuando, então, aqui o nosso painel, queria agora convidar uma parceira nossa da BDE, a Ana Carolina Azevedo, que é gerente regional de projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento. A Ana vai falar um pouquinho aqui da atuação da AfD na agenda de adaptação climática em cidades. A Juliana já trouxe até um exemplo aqui para a gente. E também a relação da AfD com as nossas instituições financeiras de desenvolvimento, no apoio à estruturação de projetos e de produtos financeiros adequados à realidade local. Por favor, Ana. Tá funcionando, gente. Bom dia a todos. Bom dia aqui a todos da mesa, Cris, Juliana, Marilza, esqueci seu nome, Matheus. Bom dia a todos. É um imenso prazer a AfD participar desse evento e de todas essas discussões. Para mim, eu falo que cada vez que eu participo de um evento, e principalmente quando é assim a nível regional, a gente aprende mais e a gente descobre mais ações e atividades que estão sendo realizadas por cada ator, porque eu acredito que realmente o diferencial é essa junção de atividades, de intervenções de cada um. Então, assim, realmente, para mim, tem sido muito, muito rico e muito obrigada à secretária Juliana pela apresentação. Bom, falando rapidamente da AfD, então, acho que também já foi mencionado um pouco, a AfD é a Agência Francesa de Desenvolvimento, então, é um banco bilateral, tem atuação no Brasil já faz um pouco mais de 14 anos, esse ano, especificamente, vai fazer 15 anos de atuação. Então, a gente tem uma estratégia que hoje é ligada 100% ao Acordo de Paris e também 100% às questões sociais. Então, a gente tem uma intervenção não só com estados e municípios, né, fazendo um empréstimo direto, como é o exemplo do projeto de Caximba, que foi mencionado pela secretária. É um projeto que é liderado pelo meu colega Rogério Barbosa, né, que é um outro gerente de projeto, e é uma atividade, um projeto que, para a gente, é muito importante. Curitiba é uma atriz, né, eu posso dizer, muito importante para a AfD, está conosco desde o começo. Assim, a gente fez uma primeira operação de 300 milhões, essa já é a segunda operação que está em execução, mas também a gente tem continuado as discussões para exatamente o que a Juliana tinha colocado da questão dos parques lineares. Então, a gente está começando a conversar sobre uma possibilidade para apoiar o município de Curitiba na primeira fase da reserva hídrica do futuro e também apoiar a primeira parte do trecho do Rio de Belém. Secretário, você me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, mas a proposta é que essa região seja atendida desde a linha verde até o encontro com o Rio Iguaçu e os limites com o São José dos Pinhais. Então, assim, é uma outra discussão que está entrando também na pauta, além do que já foi realizado, que está sendo feito. A nível do BRDE, bom, eu nem vou falar, porque a gente já está na terceira linha aqui.
A gente também tem tido o BRDE como um ator assim, principal no Sul, né, com os investimentos não só para municípios, mas também para o setor privado. Então, assim, eu acredito que com o setor privado a gente também tem trabalhado bastante. Eu acho que já foi mais de entre 30 a 50 financiamentos, todos voltados para os projetos de energia, mas não só de eficiência energética, mas também a gente tem apoiado alguns estudos de resíduos sólidos, água e saneamento. Então, assim, hoje a FD ela tem uma expertise muito forte em alguns setores específicos, como esses que eu citei aqui, água e saneamento, energia, então, seja ela de eficiência energética ou de energia renovável, transporte, claro, mobilidade, cidades inteligentes, que, de certa forma, envolve um pouco disso, e a nossa atuação com as instituições financeiras. Então, assim, eu acho que também é uma carteira que vem crescendo bastante nos últimos tempos, assim como a Cris colocou, a gente acredita que é um ator muito importante, porque realmente existe aqueles clientes menores, né, que não consegue o acesso diretamente, porque tem toda aquela questão de apresentação na COFIEX, de projeto, e nem é todo município, como Curitiba, a gente sabe que é uma estrela para o Brasil, mas nem todos estão tão preparados para apresentar projetos, e a gente sabe, quem conhece a COFIEX, eu falo que é um calvário, quem consegue realmente chegar ao final é um vitorioso. Então, assim, hoje a gente faz operações que são um pouco mais ágeis, posso dizer dessa forma, são operações preparadas em 9 meses, sem a garantia da União, então é risco 100% da FD. A gente financia todos esses setores que foram aqui mencionados, mas também a gente tem apoiado algumas novas temáticas a nível social, que seria a temática do gênero. Então, assim, a gente lançou recentemente essa linha com o BRDE, que é para apoiar não só mulheres empreendedoras, mas também aquelas mulheres que querem entrar no mercado de trabalho de alguma forma. Então, é um trabalho que está inicial. Eu fico feliz aqui também de ver que tem outros colegas, tem ali o Arthur, que trabalha com a gente assinou ano passado uma linha com o Banco do Brasil de 100 milhões de euros, que foi basicamente destinado à energia renovável, só que dessa vez focado na energia solar. Então, a gente conseguiu atender aí pequenas e médias empresas, mas também pessoas físicas, que são aquelas pessoas que queriam mudar a conta de energia, né? E aí é como eu falo, a gente pensa que é pouco, mas se cada um fizer a sua parte, no final a conta, né, vai bater e com certeza vai ajudar com que a gente realize esses objetivos aí até 2030. Um outro tema também que eu queria mencionar é que a FD trabalha com empresas públicas. Então, a gente está negociando agora uma operação com a empresa pública Cagepa, que fica na Paraíba. Então, é um projeto voltado para a questão de água potável e também drenagem. É uma operação também que vai entrar no plano de adaptação do Estado. Então, também é uma intervenção bem interessante e também que voltou, porque, bom, com todas as privatizações que está acontecendo, ainda existe algumas empresas que conseguem se manter e conseguir fazer investimentos, que a gente sabe que, eu acho que, entre os desafios, Cris, como você colocou, eu posso colocar, como todos já citaram aqui, o tema de investimento, né? Realmente, tem toda essa questão que a gente sabe de endividamento dos estados, alguns passando por situação fiscal complicada. Então, o teto realmente para investimento fica mais debilitado. Então, por isso que eu acredito que os bancos eles podem fazer essa intervenção. Por exemplo, com a FD, que hoje trabalha com um tipo de operação não soberana, mas eu acredito que outros hoje, multilaterais e bilaterais, estão começando a estudar essa possibilidade de emprestar o dinheiro sem a garantia soberana para bancos, né? Porque hoje é a única alternativa que a gente tem. Estados e municípios ainda não conseguimos atingir, mas talvez a nível fiscal, para quem é aqui da área fiscal ou jurídica, eu acho que é uma segurança. Mas a alternativa da FD é que a gente consiga alcançar mais clientes. A gente tem conversado bastante com
com instituições grandes, assim como o Banco do Brasil, mas também a Caixa e o BNDES, de conseguir fazer alguma operação, mas isso hoje é discussão, para que a gente consiga atender, por exemplo, as agências de fomento, que a gente sabe que tem uma atuação muito, muito, muito interessante, que realmente atende ali à ponta, mas que o crédito é muito deficitário. Então, assim, a gente está tentando bolar alguma coisa para emprestar para um maior, para que a gente consiga fazer com que esse dinheiro chegue nos menores. Então, bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina, pela sua apresentação. Funding é sempre importante. Acho que a gente só consegue acelerar qualquer projeto, né? E essa agenda realmente climática, que é urgente, como a secretária falou, nosso prazo está muito curto, né? Se a gente tiver recurso. Então, o FUND é importante e essa integração, essa parceria dos nossos agentes com os organismos multilaterais é fundamental, né? Os nossos agentes hoje já têm produtos destinados para adaptação climática. Várias instituições nossas têm linhas de crédito para a conservação e o uso da terra, né, mantendo a floresta em pé, como foi falado aqui, e estão cada vez mais se debruçando também, entender a biodiversidade que foi comentada, para adequar os seus produtos, ou mesmo lançar produtos novos, também para ajudar a acelerar essa agenda. Então, obrigada, Ana Carolina. E os organismos multilaterais são fundamentais, trazem boas práticas internacionais aqui para a gente começa a entender e também acelerar internamente os nossos processos e os nossos produtos. Obrigada. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao Matheus Miller, gerente adjunto de planejamento aqui do BRDE, que vai falar um pouquinho dos desafios nessa construção, exatamente dessa agenda, né? E dessas capacidades institucionais também das nossas instituições financeiras para absorver esses critérios, entender a necessidade desses projetos de adaptação climática. Matheus. Obrigado. Bom dia a todos, cumprimento os colegas de mesa. Então, essa área de adaptação climática e resiliência urbana é algo relativamente novo aqui para o banco, mas a gente tem dedicado bastante esforço nos últimos 2, 3 anos em desenvolver um produto, né, uma forma de apoio do BRDE ao setor, porque a gente entende que o tipo de projeto está exatamente na missão do BRDE como um banco de desenvolvimento, né, porque ele traz ali um desenvolvimento econômico e social para o município, para uma região do município, e também é um tipo de projeto que ele exige, além do apoio creditício que qualquer banco poderia fazer, ele também exige ali um apoio técnico e um apoio institucional, né, do parceiro, que é exatamente o papel de um banco de desenvolvimento. Como até foi falado um pouco na mesa anterior pelo Everson, o BRDE já atua com projetos sustentáveis a nível de cidade, mas tem atuado muito mais na parte de mitigação climática. Então, tem muitos projetos de geração de energia renovável, projetos de eficiência energética, eletromobilidade. E agora, a partir de 2020, mais ou menos, a gente começou também a estudar uma forma de apoiar não só a mitigação, mas também a adaptação, né, essa resiliência urbana. Então, a gente começou lá as conversas em 2020 com o Banco Mundial, onde a gente viu que tinha uma grande demanda por esse tipo de projeto e também, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para o BRDE ser o parceiro aqui dos municípios na região sul. Então, a gente começou passando aqui também. A gente começou a elaborar um programa de desenvolvimento, né? E o primeiro passo foi fazer um diagnóstico de quais seriam os principais entraves, os principais desafios, né, para o sucesso desse programa. E o ponto-chave que a gente identificou, né, que a grande dificuldade é a parte do município ter o projeto, né? Então, porque principalmente os dois pontos, de uma forma mais específicas, são que o município, na grande parte, eles não têm uma equipe qualificada para fazer esse tipo de projeto. Então, a gente pega, às vezes, uma capital, mais 4, 5 municípios por estado, que talvez tenham algum tipo de qualificação, mas a grande maioria não tem. Então, eles precisam ter algum suporte externo para isso. E quando eles vão daí fazer uma licitação para contratar uma consultoria,
tem todos os problemas do processo licitatório, né, que ele privilegia um custo mais baixo e não uma qualidade maior do projeto. Então, a gente viu assim, que, para que o projeto do BRDE fosse um sucesso, a gente teria que ver alguma forma de ou solucionar ou atenuar, né, essas principais dificuldades. Então, junto com o Banco Mundial, né, pelo braço do BIRD, nós estruturamos o programa chamado BRDE Sul Resiliente, então um programa de fato focado em resiliência urbana, tanto no sentido de financiar a infraestrutura mesmo ali, de infraestrutura resiliente a a impactos ambientais e mesmo de adaptações, qualquer tipo de adaptação climática, mas também para qualificar a equipe própria do município, através ali de um apoio tanto do BRDE quanto também de consultorias específicas de cada tipo de projeto, para que depois o município consiga ali também continuar acompanhando, monitorando e, quem sabe, no futuro também fazer outros projetos aí com a sua equipe própria. Então, os beneficiários desse projeto são todos os municípios aqui da região sul, mas com uma prioridade para municípios de pequeno e médio porte, então até 100 mil habitantes, que é exatamente o porte de municípios que tem um maior déficit de capacidade técnica e também tem dificuldade de acessar também bancos multilaterais, bilaterais, ou mesmo até, às vezes, por desconhecimento, algum banco subnacional de desenvolvimento. E o ponto-chave do projeto que a gente viu assim, que seria o fator ali de sucesso ou insucesso, né, do projeto, foi essa questão, de fato, de facilitar ao município a aquisição, né, do projeto técnico. Então, o que nós estamos fazendo no momento, né, é um termo de referência, com uma seleção por qualidade e custo, que vai resultar depois numa publicação de um termo no registro de preços, que basicamente o município, quando vier ao BRDE, ele vai ter já uma lista de consultorias qualificadas, atestadas pelo BRDE e pelo Banco Mundial, então ele vai ter essa segurança da qualidade do projeto, do serviço. Ele também vai poder contratar a consultoria sem licitação, então de forma muito mais ágil, muito mais simples, e também vai ter a solução financeira do BRDE para adquirir esse serviço. Então, meio que um pacote completo ali que facilita o principal problema mesmo, né, nessa área, que é ter a parte técnica mesmo para a posterior execução. Então, com isso, a gente imagina assim, que vai haver um grande interesse mesmo, uma grande demanda dos municípios e que a maior parte dos problemas, dos desafios, estão ali sanados ou atenuados. E falando mais agora objetivamente sobre o que de fato o programa financia, então eu falei, ele é um programa de desenvolvimento, não é apenas uma linha de financiamento, né? Então ele envolve esses recursos aqui do BRDE e do Banco Mundial, mas também podemos usar outros recursos também, como a FD, o BEI, o NDB. E basicamente a gente buscou fazer um programa bem abrangente. Então, ele financia de forma isolada ou em conjunto toda a parte técnica, então, todos os tipos de estudos, mapeamento de vulnerabilidade, planos de contingência, e também, depois, né, a execução física mesmo da infraestrutura. Então, ali com projetos como parques lineares, condução de encostas, infraestrutura verde, azul e cinza ou combinados. E a gente buscou também, para não restringir, para trazer meio que uma solução completa para o município, ele também permite financiar a parte de pavimentação, a parte de esgotamento, desde que associado a um macro projeto, né, de resiliência. Então, basicamente, o que a gente buscou é facilitar o acesso ao município através da questão do projeto em si, e depois também ter uma solução completa, né, para a execução do projeto, né, não tendo que o município depois talvez procurar uma outra verba extra, alguma emenda, algum outro financiamento para financiar a parte mais tradicional, né, não diretamente ligado ali à adaptação climática. Então, a gente deve lançar esse programa oficialmente agora entre junho e julho, está em fase final da publicação do registro de preços, e a gente, né, temos uma boa expectativa de demanda dos municípios, e temos assim, um comprometimento muito grande do banco, de fato, de fazer o programa funcionar, dar certo. Então, tendo algum problema, a gente vai também ajustando, né, buscando que esses projetos todos aqui dos municípios da região sul saiam do papel. Eu busquei ser bem objetivo mesmo, em razão do tempo, mas também fico à disposição aqui, quem tiver mais alguma dúvida, que possa também compartilhar nossa experiência nessa estruturação. Obrigado. Obrigado, Matheus, pela sua apresentação.
você traz aqui, né, o exemplo do que eu falei no início. O nosso sistema é um forte aliado nessa promoção de cidades sustentáveis e resilientes. A gente está comprometido, né? As instituições financeiras têm mandato e estão extremamente engajadas em acelerar essa agenda. O BRDE é uma delas, e assim como a Fomento Paraná, aqui também, e todos os demais nossos associados. E tem uma característica específica também do nosso sistema, que os grandes bancos, né, temos aqui BNDES, aqui Banco do Brasil, a Caixa, eles alcançam os grandes projetos das cidades, mas os subnacionais, né, o BRDE, a Fomento Paraná, o Badesul e outros tantos, conseguem acessar, né, disponibilizar o crédito, muitas vezes, para aqueles municípios muito pequenos que não conseguem, muitas vezes, acessar, né, a rede bancária. Então, isso é extremamente relevante. A gente consegue financiar aquele município pequenininho que, muitas vezes, necessita daquele investimento. Então, essa rede ela trabalha de forma articulada, né, e é muito importante para o desenvolvimento de todas as regiões do nosso país. Mas agora eu vou abrir para perguntas. Abro aí para a plateia. Alguma pergunta? Bom dia, eu sou Sérgio Pós, eu sou do BNDES. Primeiramente, esse tema desse painel de hoje tem absolutamente total aderência com a política que a gente vem buscando implantar, especialmente na questão da adaptação climática, exatamente uma evolução do programa que a gente já pratica há mais de 20 anos, de projetos de infraestrutura urbana integrados, que é uma visão mais territorial, né, porque você não chega num espaço só para fazer a pavimentação ou a drenagem, além da infraestrutura necessária, tenta-se colocar, especialmente nessas áreas de especial interesse social, áreas que cresceram sem um determinado planejamento, as demais estruturas que vão dar cidadania para aquela comunidade. Quanto à colocação do Matheus, a gente mora no mesmo país, porque a realidade é exatamente essa, da dificuldade dos municípios apresentarem projetos, e essa dificuldade ela é compartilhada, em parte, por uma certa uma certa tendência que os municípios têm de tentar primeiro conseguir os recursos para depois fazer o projeto, e a gente sabe todos os problemas que isso acarreta, das interferências com relação às propostas, que a gente encontra inviabilidade, ou tem que aumentar o escopo, ou reduzir o escopo por inviabilidade de implantação, e, logicamente, aumentando o custo, e quando você já tem um orçamento previsto, você aumenta aquele custo e você inviabiliza a execução. Então, ou você vai executar uma menor parte do projeto que pode não ser suficiente para atender, ou simplesmente você para, e é o pior dos mundos, porque você começou a gastar um dinheiro para implantar uma infraestrutura que era necessária naquele espaço, e você acaba tendo gastado dinheiro e não ter implantado a infraestrutura. Agora, o outro ponto é que nós temos 5.574 municípios, 300 acima de 100 mil habitantes, o resto menor. Dificilmente você pode esperar que esses municípios vão ter estrutura para viabilizar. Por isso mesmo, nós também vimos estudando a implantação de um fundo estruturador de projetos, com o mesmo conceito. Eu até acho que a gente devia fazer uma reunião muito em breve, para a gente tentar consolidar isso, porque, como vocês já disseram, o BNDES tem uma capilaridade menor, atende municípios de médio a grande porte, até pelo porte do volume de investimento, mínimo de 20 milhões, para o setor público, no setor privado é 40 milhões, então a gente trabalha com os parceiros, e o BRDE exatamente está dentro desse conceito, e acredito que a gente possa ampliar essa rede e trabalhar nessa questão do funding também, porque nós temos o Fundo Clima, que é um recurso que é exatamente focado para a parte de adaptação climática, e a gente tenta fazer um mix com os recursos normais do FINEM, com uma parte do Fundo Clima, quando, logicamente, os projetos apresentam um foco
na melhoria das condições climáticas, na resistência aos impactos da ocupação desordenada e em geral. Então, agradecer e me colocar à disposição para a gente conversar. Obrigada, Sérgio. O BNDES é super importante nesse processo. Fundo Clima, mencionado por você, operado, né, pelas demais instituições. Essa questão do fundo para a estruturação de projetos é fundamental. Há algum tempo a gente vem discutindo com o BNDES, com os demais atores do sistema, o desenvolvimento exatamente de um fundo, porque estruturação de projetos é um gargalo, como você mencionou, principalmente para as cidades de menor porte, que muitas vezes não têm a capacidade técnica para desenvolver, principalmente, projetos de adaptação climática. Então, é fundamental, sim, a gente avançar nessa agenda dentro do nosso Sistema Nacional de Fomento. Estamos todos aqui, né, BNDES, as subnacionais, e a gente tentar uma solução aí conjunta para a gente acelerar realmente esses projetos. Obrigada aí pela sua participação. Abro aí para o pessoal. Mais alguma pergunta? Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, eu acho que as apresentações foram extremamente esclarecedoras e incentivadoras também aqui para a gente fazer uma reflexão e pensar também como o nosso Sistema Nacional de Fomento pode acelerar ainda mais e contribuir para que as cidades realmente se tornem resilientes e sustentáveis. Então, agradeço a participação aqui dos nossos palestrantes e obrigada, pessoal.